Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amado de nossas almas, esteja com você. Na verdade, eu desejo que essa graça superabunde na sua vida. Se você não me conhece, eu sou Daniela de Alcântara, eu sou do meu amado e meu amado é meu. Tenho certeza disso. Você tem essa certeza? Se não, eu te convido para ouvir esse podcast e esse devocional e, quem sabe, ter essa certeza aí no seu coração. Bom, nessa série de devocionais Eu Sou do Meu Amado, nós estamos falando sobre finanças, sobre a maneira como lidamos com o dinheiro e o que ela representa em nossa vida. Na verdade, temos visto que o jeito que nós lidamos com o dinheiro também diz muito a respeito de como lidamos com os nossos relacionamentos, com as coisas que temos, com tudo que Deus coloca nas nossas mãos, porque tudo que Ele coloca nas nossas mãos são recursos para serem usados, assim como o dinheiro. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre inveja. Isso mesmo, você sabia que tem um invejoso na sua casa? Bom, eu torço para que não seja você. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Bem, vamos lá. Vivemos numa época em que é fácil saber o que as pessoas fazem, né? Aquela história de eu sei o que vocês fizeram no verão passado, né? Como tem um filme horrível, na verdade. Não assista, não recomendo. Não perca seu tempo. Não precisa mais, né? A gente tem internet, a gente tem Instagram. Na palma de nossas mãos, podemos saber de tudo que as outras pessoas fazem. Algumas coisas são usadas para o bem, outras nem tanto. Mas, se você tem um pouquinho de discernimento, você deve seguir algumas pessoas, alguns perfis que te ensinam a viver de uma maneira melhor, a fazer coisas de uma forma mais rápida, a ser mais inteligente, enfim, isso é muito bom. A grande questão é que, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos ser imitadores daquilo que é bom. Paulo estava imitando a Cristo e pedia que a gente fizesse a mesma coisa. Então, um ponto importante aqui. Nós naturalmente vamos imitar alguém. A grande questão é que muitas vezes, quando imitamos as pessoas, começamos a olhar para a casa delas, para as coisas delas, para a maneira como ela é recompensada por Deus, para a maneira como ela vive, para o marido, para os filhos, para o relacionamento que ela tem com essas pessoas. E muitas vezes, ao invés de procurarmos imitar naquilo que Deus tem para nós, nós fazemos o contrário. Ou melhor, nós entramos numa vereda perigosa, que é de começar a questionar por que não temos e aquela pessoa tem. Por que com ela dá certo e comigo não? Nossa, olha o quarto dela como é bonito. Olha a casa dela como é boa. Como é que ela consegue organizar a casa daquela forma? Como é que ela tem aquele relacionamento bonito, tão lindo com o marido? E eu não. E sem perceber, nos tornamos os invejosos de nossa família. Simplesmente porque não estamos atentas e não cortamos o mal pela raiz. Como em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 dizemos, lemos aqui no início, livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. A maledicência nasce no nosso pensamento e na nossa comparação. É quando começamos a comparar a nossa casa, os nossos dons, os nossos talentos com outras pessoas. Começamos a achar, por exemplo, que a nossa casa não é boa o suficiente para receber alguém. Fico empolgada assistindo um vídeo de cozinha otimizada, como se cozinhar de forma rápida, prática, eficaz.
e tudo em 30 segundos parece lindo. Só que aí na hora que eu abro a geladeira da minha casa ou entro na cozinha da minha casa, toda aquela empolgação vai pro ralo junto com toda a sujeira que está na pia. Porque afinal de contas, eu não consigo fazer como aquela pessoa consegue. Pronto, você entrou num campo minado para inveja. E se você não sabe o que é um campo minado, é uma terra onde, numa guerra, os soldados escondem minas, bombas, que são acionadas com um simples pisar. Um passo em falso detona uma bomba. A mesma coisa pode acontecer na cozinha da nossa casa, no guarda-roupa do seu quarto, na sala de estar, que não tem um sofá tão bonito quanto você gostaria, mas principalmente na palma da sua mão, um negocinho que chama celular e que te dá acesso a redes sociais. Sabe qual o grande perigo dessa história? É que você não prova que o Senhor é bom. A palavra de Deus diz que nós devemos desejar de coração o leite espiritual, assim como crianças recém-nascidas desejam o leite da mãe. Simplesmente para lermos a palavra? Não. Para que a gente cresça por meio desse leite espiritual para a salvação, agora que a gente provou que o Senhor é bom. Só que à medida que eu faço essa comparação, eu provo que o Senhor é bom na minha cabeça para o outro e não para mim. E aí você começa a cultivar um coração invejoso. E você vai desanimar cada vez mais de cuidar dos seus, de olhar para os recursos que você tem, para aquilo que o Senhor fielmente, pouco ou muito, conforme a vontade soberana dele, conforme os olhos dele, que não são os nossos, desejam e escolhem. Minha querida, Deus vê muito além de tudo aquilo que a gente pode ver. E não adianta você ficar perguntando para Deus por que que o outro tem e você não, por que que com o outro funciona e você não, porque Ele não vai te responder. A resposta do Senhor vem pela palavra dele. E a palavra dele diz que a gente deve fugir, livrar-se de toda maldade, de todo engano, inveja e hipocrisia. E muitas vezes a gente pensa que se livrar da inveja é livrar do amigo invejoso, mas eu estou falando com você e comigo. Nós devemos nos livrar da inveja que está em nós, nascendo em nós, já que a gente provou que o Senhor é bom. Agora, se a gente não tem prova de que o Senhor é bom na nossa vida, se a gente não prova, não experimenta a bondade do Senhor na nossa vida com o que temos, cada vez mais estaremos longe dele. E eu quero só te lembrar que, na verdade, foi a inveja dos líderes judeus que conduziram Cristo à crucificação. É claro que tudo foi feito e fez parte de um plano de salvação arquitetado, criado por Deus? Claro que sim, mas em Mateus capítulo 27, versículo 18, diz assim, porque sabia que o haviam entregado por inveja. De quem que ele estava falando? Dos líderes judeus. Eu não quero ser uma pessoa por meio da qual existe amargura e podridão de ossos, porque a inveja apodrece os ossos. Você quer ser? Então comece a provar a bondade do Senhor na sua vida, sem questionar o porquê que Ele faz mais na vida do outro e menos na sua. Essa é uma das razões em que muitos ministérios são abandonados, as pessoas desistem de fazer as coisas porque tem menos seguidores, porque não consegue crescer no Instagram, porque as pessoas não dão razão para elas, não escutam, enfim, não as valorizam. Minha querida, certamente que a misericórdia e a bondade do Senhor te seguirão todos os dias da sua vida. Você precisa só desses 2 seguidores, bondade e misericórdia do Senhor. E eu tenho certeza que elas estão presentes na sua vida. Então, se o seu coração começar a ter um gostinho de tristeza quando você olha na casa de alguém ou o comportamento de alguém e começa a se comparar com você mesma, cuidado. Você pode ser o invejoso da sua família. Em Gálatas capítulo 5, versículo 26 diz assim: não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Que eu e você não sejamos os invejosos,
da nossa família. Vamos orar? Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, eu quero te agradecer pela tua palavra que é tão rica, que é tão maravilhosa, Senhor, que o Senhor deixou para que nós possamos servir ao Senhor com maior excelência. Eu sinto como se fosse as margens de um rio que o levam para o caminho certo. Muito obrigada porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Muito obrigada por tudo que tenho, Senhor, por tudo que cada uma das pessoas que está ouvindo esse devocional tem. Obrigada pelos recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Não importa se são muitos, se são poucos, na verdade tudo é teu. Tudo voltará para as tuas mãos. Tudo está sob o seu comando, sob o seu domínio. Que nós possamos neste dia, Senhor, e a partir de agora, sermos boas administradoras daquilo que o Senhor tem nos dado. Revigora as nossas forças, Deus. Limpa o nosso pensamento. Faz, Senhor, com que o Teu Espírito Santo incomode o nosso coração à medida que ficarmos muito no celular, a começar em mim, Deus. Porque as coisas que vemos lá, além de tanta podridão, que não acrescentem nada, são sementes que talvez caiam no solo fértil para inveja em nosso coração. Incomode mesmo, Senhor, trazendo o convencimento da justiça, do pecado e do juízo. Que nós possamos ter as nossas mentes cativas, entregues somente a Ti, que sejamos realmente escravas do Teu pensamento, da Tua palavra, da Tua fidelidade. Ajuda-nos, Deus, tratar os nossos recursos com alegria, frutificar cada vez mais naquilo que o Senhor tem planejado para cada uma de nós, Deus. Faz-nos, Senhor, auxiliadoras idôneas dentro das nossas casas, sem questionamentos, e que quando a tristeza começar a vir, que ela regule o nosso coração, não somente para a alegria, mas para a paz, de entender, Senhor, que é o Senhor que faz todas as coisas e que tem todo o controle, todo o domínio e é soberano. Que somos apenas instrumentos nas Tuas mãos e que queremos ser vasos de honra, como instrumentos nas Tuas mãos, Deus. Livra-nos do mal, Pai, em nome de Jesus, que se alguma atitude que tivemos, ou pensamento invejoso, ou fala invejosa que tivemos até hoje, tenha aberto alguma brecha no mundo espiritual contra nós, contra a nossa família, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos cônjuges, em nome de Jesus, que essa brecha seja fechada neste momento e que nenhum inimigo se levante mais para tentar contra a nossa vida nesse sentido, porque fomos lavadas pelo sangue de Cristo e não há nada que Ele não possa cobrir. Que os nossos pecados estejam entregues na cruz, Pai, para que possamos honrar e glorificar o Teu nome nesse dia de hoje. Fortalece-nos, Senhor, com a Tua palavra e corrija o nosso comportamento para que não possamos envergonhar o Teu nome. O Teu santo, santo, santo nome seja glorificado nas nossas vidas. Faz-nos, Senhor, mais mansas, mais obedientes, mais tranquilas, mais pacientes, mais cheias de alegria, de paz em tudo que fizermos, Pai. Que o nosso temperamento seja dominado pelo Senhor, redimido na cruz. Em nome de Jesus é o que te peço, Senhor. Amém. Aqui é a Daniela de Alcântara, do Devocional Sou do Meu Amado, para o seu coração.